Você sabia que a Bíblia fala sobre 3 pecados sexuais tão graves que podem destruir uma vida inteira e até mesmo afetar gerações? O que você talvez não saiba é que a terceira transgressão que vamos explorar hoje é a mais devastadora de todas. E acredite, isso vai mudar tudo o que você pensa sobre as escolhas que fazemos. Imagine viver em uma sociedade onde tudo parece ser permitido, onde o adultério e a fornicação são tratados como erros pequenos, quase inofensivos. Mas o que a Bíblia diz sobre esses atos? A verdade é que, quando nos afastamos dos princípios divinos, as consequências não são apenas físicas, mas espirituais e eternas. E o pior é que muitos de nós, sem perceber, estamos seguindo o mesmo caminho de destruição que Sodoma e Gomorra. Mas o que você pode não saber é que o pecado mais grave de todos, o incesto, tem consequências tão sérias que nem sequer podemos imaginar. Se esse tema tocou o seu coração, não saia ainda. Tenho algo muito especial para você. No final do vídeo, vou te mostrar como você pode ter uma fortaleza espiritual para sua família, com orações poderosas que podem ajudar a restaurar e proteger todos que você ama. Clique no link no primeiro comentário fixado para acessar meu e-book com orações para a família, para filhos, para pessoas doentes e até para o ambiente de trabalho. Não perca essa oportunidade de fortalecer sua fé. Não perca esse vídeo. Ao longo dele, você vai descobrir como esses pecados têm o poder de destruir famílias, corromper corações e até afetar gerações inteiras. E mais, você vai entender o que fazer para evitar cair nessas armadilhas. Imaginei o pecado ser tão grave aos olhos de Deus que sua transgressão resulta em destruição total, como aconteceu com Sodoma e Gomorra. A Bíblia não trata os pecados sexuais como algo simples. São erros que rompem com a santidade de Deus e trazem consequências para toda uma geração. Adultério, fornicação e até mesmo incesto. Esses pecados são vistos como afrontas diretas à ordem divina. Não se engane. Esses pecados não afetam apenas quem os comete. Eles destroem famílias, destroem reinos e, pior, afastam a pessoa da presença de Deus. Quando alguém quebra o pacto sagrado do casamento, as consequências espirituais e físicas podem ser irreversíveis. Você sabia que muitos reis e líderes caíram por causa disso? O que começou com um erro simples terminou em ruína total. Deus criou a sexualidade com um propósito claro, dentro do casamento. Qualquer desvio disso não é apenas uma falha moral, mas um ataque direto à ordem divina. Quando ignoramos isso, a destruição é certa. Não é exagero, é uma realidade que a Bíblia alerta o tempo todo. E tem mais. Esse pecado vai além da carne. Ele corrompe a alma, nos afasta de Deus e abre portas para a idolatria. A Bíblia não é suave com esses pecados, e a razão é simples. Eles nos afastam do propósito divino, e as consequências são mais profundas do que você imagina. Agora, pare e reflita. Será que a humanidade está ignorando essas advertências? O que será necessário para que abramos os olhos antes que a destruição seja inevitável? Você vai descobrir no decorrer deste vídeo. Você sabia que o adultério é um dos pecados mais destrutivos mencionados na Bíblia? Não é apenas uma traição ao cônjuge, mas um ataque direto ao propósito de Deus para o casamento. A consequência? Uma quebra profunda de confiança, não só no relacionamento, mas com Deus. E o pior, a Bíblia diz que até o desejo impuro já é adultério diante de Deus. Lembra da história do rei Davi? O que parecia ser um simples erro com a relação com Batseba levou à destruição da sua própria família. O adultério não ficou restrito a um erro momentâneo, mas gerou um ciclo de engano, violência e morte. O pecado sexual, como o adultério, tem o poder de destruir o que é mais sagrado, os laços familiares. O que muitos não sabem é que o adultério vai além do corpo.
Ele afasta a pessoa de Deus, quebra a santidade do casamento e rompe uma aliança divina. Quando alguém peca nesse nível, não só afeta a si mesmo, mas traz juízo sobre todos ao seu redor. O apóstolo Paulo não teve medo de alertar. Quem pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. O que acontece quando ignoramos o peso do adultério? Muitas vezes, a dor gerada é irreversível. O perdão pode acontecer, mas as marcas permanecem e as consequências podem se espalhar por gerações. A Bíblia é clara: não adulterarás é um dos mandamentos essenciais, porque esse pecado é um caminho de destruição certa. Agora você pode estar se perguntando: qual é o custo de ignorar essas advertências? O adultério não é apenas um erro, mas um convite à ruína. E o que você fará diante disso? Vamos seguir para o próximo pecado e ver como ele se conecta com tudo isso. A fornicação é um pecado que está cada vez mais banalizado na nossa sociedade. Mas o que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Deus criou a sexualidade com um propósito claro, dentro do casamento. Quando a relação acontece fora desse contexto, a consequência é devastadora. A Bíblia chama isso de imoralidade sexual. E o preço a pagar por ignorar esse mandamento é alto, tanto no presente quanto no futuro. Quantos hoje vivem como se a fornicação fosse algo simples, algo sem grandes implicações? A realidade é que ela destrói a alma. Ao contrário do que a sociedade prega, essa prática não apenas corrompe o corpo, mas também endurece o coração contra Deus. Em Hebreus 13:4, Deus nos alerta: o leito conjugal deve ser honrado por todos. Mas quantos têm se afastado desse princípio? A falta de compromisso tem levado à solidão, à frustração e ao vazio emocional. Veja, quando você se entrega à fornicação, você está invertendo o propósito de Deus para a intimidade. Deus planejou que o prazer viesse depois do compromisso, do casamento. Mas ao agir fora desse plano, a consequência é um vazio que nunca é preenchido. Você pode até tentar, mas a paz nunca virá de uma vida desonesta. A fornicação tem a capacidade de corromper a essência do relacionamento e distorcer a verdadeira compreensão do amor. Quando você se entrega ao pecado sexual, está aceitando uma mentira sobre o que é o amor verdadeiro. Isso pode parecer inofensivo à primeira vista, mas o dano espiritual e emocional é profundo. Muitos sentem-se mais perdidos após cada erro cometido. Agora você se pergunta: como podemos recuperar a pureza quando a sociedade nos diz o contrário? Será que estamos ignorando o caminho que Deus estabeleceu para o verdadeiro prazer e felicidade? Prepare-se, pois o próximo pecado é ainda mais grave e revela um perigo silencioso para as gerações futuras. Agora, chegamos ao pecado mais grave de todos, o incesto. A Bíblia trata esse pecado com uma severidade impressionante, chamando-o de abominação diante de Deus. Não se trata apenas de uma violação moral, mas de uma distorção total da ordem natural que Deus estabeleceu. Essa prática traz consigo consequências tão devastadoras que, na maioria das vezes, não há retorno. Quando as Escrituras falam sobre o incesto, elas não estão apenas condenando um ato sexual entre parentes próximos. Elas alertam para os danos profundos e permanentes que esse pecado causa à alma humana e à sociedade como um todo. O que muitos não sabem é que, além das consequências espirituais, o incesto também pode gerar doenças hereditárias, deixando marcas físicas e emocionais por gerações. A tragédia vai muito além do ato em si. Você sabia que essa prática era tão grave que era punível com a morte, segundo a lei mosaica? Em Levítico 18, Deus declara essas relações como confusão e impureza. Quando a humanidade se afasta tanto da moralidade divina, o preço a pagar é terrível, não apenas para os envolvidos, mas também para os filhos e descendentes.
o incesto carrega em si uma condenação geracional. Agora, pense na história de Ló e suas filhas. Após a destruição de Sodoma e Gomorra, as filhas de Ló embriagaram seu pai e cometeram o pecado do incesto. O resultado disso? A criação de duas nações inimigas de Israel, os Moabitas e os Amonitas. O incesto não apenas corrompe os envolvidos, mas afeta toda a linhagem, trazendo maldições sobre gerações. É difícil imaginar algo tão grave, mas a Bíblia nos adverte de forma clara. O incesto não é apenas um pecado de uma pessoa, mas uma ameaça espiritual e moral para toda a sociedade. Será que estamos percebendo o quanto ignorar essas advertências pode nos custar? Após explorar esses 3 pecados graves, surge uma pergunta essencial: há perdão para quem comete esses erros? A resposta, sem dúvida, é sim. O amor e a graça de Deus são maiores que qualquer pecado, e a Bíblia nos ensina que, se nos arrependermos sinceramente, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar. Jesus não veio ao mundo para condenar, mas para oferecer a possibilidade de transformação. Lembre-se da mulher pega em adultério. Quando os religiosos queriam apedrejá-la, Jesus, com um olhar de compaixão, disse: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. O perdão está disponível, mas é necessário deixar o pecado para trás e buscar viver conforme os ensinamentos de Cristo. O arrependimento não é apenas pedir perdão, mas mudar de vida. 2 Coríntios 5,17 nos ensina que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. O pecado pode ter devastado sua vida, mas ao se entregar a Cristo, você recebe uma nova chance para viver conforme a vontade de Deus. Não importa o quão grave tenha sido o erro, com o arrependimento genuíno, você pode experimentar restauração. A Bíblia também nos ensina que Deus nunca nos rejeita. Mesmo quando caímos, se nos voltarmos para Ele com o coração quebrantado, Ele sempre está pronto para nos perdoar e nos curar. O pecado tem um poder destrutivo, mas a graça de Deus é ainda maior, capaz de transformar qualquer vida. E então, a grande pergunta que fica é: você está pronto para aceitar o perdão de Deus e buscar uma vida nova? O caminho está aberto para quem deseja se arrepender, e a transformação pode começar hoje. Será que você fará a escolha certa? Você viu hoje a gravidade desses 3 pecados sexuais que a Bíblia condena. Mas o que mais impacta é perceber que as consequências vão muito além do que imaginamos. O adultério, a fornicação e o incesto não são apenas transgressões contra os outros, mas um ataque direto à ordem de Deus. Eles corrompem a alma e podem afetar gerações inteiras, destruindo o que é mais precioso: a família, a confiança e a pureza do coração. A boa notícia, no entanto, é que sempre há uma chance de recomeçar. Não importa o quão grave tenha sido o erro, o perdão de Deus está ao alcance de todos, que se arrependem verdadeiramente. É isso que nos ensina a Bíblia. O arrependimento traz restauração e a transformação é possível desde que tomemos a decisão de seguir o caminho de Cristo. Agora, te convido a refletir. O que você pode mudar na sua vida hoje para se afastar desses pecados? Você está disposto a seguir os ensinamentos de Deus, guardando sua pureza e santidade? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa sobre tudo isso. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos estudos profundos sobre as Escrituras. E não se esqueça de acessar o link no primeiro comentário fixado para o e-book com orações para a família, que pode te ajudar a fortalecer sua vida espiritual e proteger quem você ama. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.